Senhoras, senhores, Gentlemen, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, dear brothers and sisters in Spiritism, amigos que nos acompanham através da TV FEB, our friends that follow us through TVC, nossos votos de muita paz. I wish you much peace. A problemática da criatura humana The problem of the human being é sempre a problemática de si mesma, is always the problem of himself, porque cada um de nós é a soma das suas experiências. because each one of us is the addition of our own experiences. E diante dessa realidade, And faced with this reality, cada um de nós tem a constituição das suas próprias ações. each one of us will be the result of our own actions. Por esta razão, For this reason, a vida tem o sentido que nós lhe damos. life will have the meaning that we give it. E as coisas valem aquilo que nós lhe valorizamos. And things have the value that we give to them. Nesse conceito filosófico, In this philosophical concept, está implícita a questão da felicidade. the issue of happiness is implicit. A felicidade é de fácil aquisição, For happiness is easily acquired, a depender de cada um de nós. depending on each one of us. Se lograrmos o autoconhecimento If we're able to achieve self-knowledge e estabelecermos as diretrizes da paz, and we establish guidance for peace, é evidente que a paz tomará conta de nós. it's obvious that peace will take us over. Mas se estabelecermos as relações de pessimismo, But if we establish relationships with pessimism, de desencanto with feeling upset, e de tormentos voluntários, and of having voluntary torments, é natural que o nosso cérebro responda it's natural that our brain will respond através das neurocomunicações through neurocommunications de maneira equivalente. in an equal way. Ser feliz é a nossa meta To be happy is our aim, e como razão fundamental, and as a main reason, a filosofia estabelece philosophy establishes que a saúde é essencial that health is essential para o bem-estar da criatura humana. for the well-being of the human being. Desde épocas muito recuadas, From a very, very long time ago, o ser humano procurou integrar-se na paisagem cósmica da vida. human beings have tried to integrate into a cosmic vision of life. Quando descobriu a primeira emoção, And that is when they discovered their first emotion. surgiram as primeiras problemáticas. And the first problems arose. Porque do ponto psicológico, antropológico, Because from a psychological and anthropological point of view, segundo o Dr. Watson, according to Dr. Watson, a primeira emoção da criatura humana foi o medo. the first emotion of human beings was fear. E logo depois a ira, And then after that, anger. para através de muita luta, So that through a lot of struggles, desenvolver a chama divina que era o amor. to try to develop the divine flame that was love. A esses fenômenos, These phenomena, Ouspensky denominava our Spensky would call, que existem dois biótipos humanos. saying that there are two types of human biotypes. Aquele que é fisiológico That one which is physiological, e aquele que é psicológico. and that one that is psychological. O fisiológico tem sensações básicas And the physiological has basic sensations, de todos os animais. equal to all animals. Comer, dormir, procriar. To sleep, to eat, to have sex. São fenômenos automáticos. These are automatic things. Mas existem aqueles que, além disso, But there are those that further to that, pensam, they are able to think. aspiram ideais, They have higher ideals. imolam-se em benefício da humanidade And they sacrifice themselves in the name of humanity. e estabelecem que o prazer nem sempre é o gozo. And they realize that pleasure is not always just to enjoy yourself. Muitas vezes é o holocausto. But sometimes it's a holocaust. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, And in the Gospel according to Spiritism, Allan Kardec estabelece Allan Kardec establishes que é o sacrifício mais agradável a Deus that the
sacrifice that is most pleasing to God não é da autopunição, is not one of self-punishment do sofrimento continuado, or of continuous suffering, mas do desenvolvimento do amor, but the one that develops love que lhe confere as asas para voar além da imaginação. and that allows him to grow wings to fly beyond his imagination. Foi exatamente o que Jesus nos veio dizer. And that is exactly what Jesus came to tell us. Na sua condição de ser insuperável, In his condition as the greatest being, ele sintetizou toda a sua filosofia na arte de amar. he summarized all his philosophy in the art of loving, Utilizando-se do pensamento de Sócrates e de Platão using the thoughts of Socrates and Plato para a viagem interior, for an inner journey, a fim de que cada um de nós se planificasse de dentro para fora. so that each one of us could be fulfilled from the inside out. Mas as nossas emoções proporcionaram sensações. But our emotions cause sensations, A sensação do prazer, sensations of pleasure, do gozo, of enjoyment, do acumular. and to acquire, accumulate. E a filosofia apresentou o pensamento de natureza hedonista, And philosophy presented a theory of a hedonistic nature, pessimista, a pessimistic one, estoico, or a stoic one, ético, an ethical one, espiritualista, a spiritualist one, negativista. a negativist one. E as nossas mentes derivaram para as várias manifestações And our minds fell into different types of classifications procurando encontrar a plenitude. in search of our fulfillment. Mas nos esquecemos de viajar para nós, But we forgot to travel to ourselves realizar o autoencontro and to carry out our self-encounter e descobrir o que era mais necessário para a nossa vida. and to discover that which was most important for our lives. O prazer fugaz So passing fleeting pleasure ou a felicidade plena. or to have a fulfilling happiness. Quando somos portadores de saúde emocional, When we have emotional health, naturalmente desenvolvemos o intelecto. we naturally develop our intellect. E vem logo após o preceito moral. And after that, we have our moral development. Estabelecemos uma ética de conduta. And we develop an ethical behavior. E nessa ética de conduta, And in this ethical behavior, compreendemos que o amor tem preferência, we understand that love has preferences porque nos torna indivíduos universais. because it turns us into universal beings. O ego The ego cede lugar ao self. lets the self take over. E a sombra junguiana, And the shadow, according to Jung, a ignorância, as más tendências, our ignorance and bad tendencies ilumina-se become enlightened, e se torna a revelação do conhecimento. and it becomes the revelation of knowledge. Nada obstante, Nevertheless, apesar de conhecermos, even if we know this, optamos pelo prazer imediato. we still choose to have immediate pleasure. E o prêmio do prazer imediato é o desencanto. And the result of immediate pleasure is disenchantment. Ao lado dele, a frustração And beside that, frustration. e a sede de novos prazeres. And the thirst for new pleasures. Desde os remotos tempos de Hipócrates, Since the far time gone of Hippocrates na Grécia, in Greece, e de outros que apareceram em todo o planeta, and of others that came out all over the planet, o ser humano passou a ser objeto da observação como se fosse uma máquina. the human being became the object of observation as if it were a machine. Recentemente, o grande astrofísico inglês Sir James Jeans Recently, the famous astrophysic James Jeans afirmava said que até então a ciência pensava que o universo era uma máquina. that until then, science thought that the universe was like a machine. No entanto, depois da teoria das cordas But after the theory of chords, e da visão astrofísica do universo, and after having an astrophysical vision of the universe, constata-se que a criatura humana they noticed that human beings não está nem é uma máquina, are not being and are not a machine. porque o universo tanto se expande Because the universe is expanding so much como se contrai.
And it also is contracting. É uma força viva. It's a living force. E logo depois, And after that, outros notáveis investigadores other famous researchers chegaram a conclusões equivalentes came to equal kinds of conclusions de que a mente não é física. that the mind is not physical O cérebro apenas decodifica o pensamento. and that the brain only decodifies thought. O ser humano não é uma máquina biológica. And that the human being is not a biological machine. A essa organização biológica This biological organization chamamos criatura humana. we call a human being. Mas é muito mais complexa do que podemos imaginar. But it's much more complex than we can imagine. Porquanto, através da imaginação, Because through our imagination, penetramos no cosmo, we can penetrate the cosmos. mas também nas micropartículas. But we can also go into the microparticles. E transformamos a sensação animal And we can transform our animal sensations em emoção transcendental. into transcendental emotions Através da beleza through beauty e do nosso esforço pessoal and our personal effort para encontrar o objetivo essencial do existir. to find the main objective of our existence. Aqueles que saem dessa curva da busca Those who leave this curvature of the search derrapam nos processos de natureza psíquica, slip along the processes of a psychic nature experiências denominadas patológicas. and experiences that are called pathological. Carl Gustav Jung dizia Carl Gustav Jung used to say que há dois biótipos humanos, that there are two human o biotypes, introvertido the introvert e o extrovertido. and the extrovert, O extrovertido vive mais do que o introvertido, and that the extrovert lives more than the introvert, porque a pessoa extrovertida because the extrovert person produz menos toxinas cerebrais produces less toxins in the brain do que o introvertido. than the introvert. O Dr. Kretschmer Dr. Kretschmer estabelece que existem aqueles indivíduos exteriores establishes that there are those individuals who are external e aqueles interiores. and those who are internal. E dentro dessa colocação, vamos verificar And within these ideas, we're going to have to say que aquele que pensa e cultiva alegria that those who think and cultivate happiness desenvolve a chama divina que nele jaz. develop the divine flame that is within. É necessário, portanto, So it's necessary, therefore, fazer a viagem interior to travel inwards para descobrir o sentido da vida. in order to discover the meaning of life. Os gregos estabeleceram 4 perguntas fundamentais. The Greeks established 4 main questions. Quem sou? Who am I? De onde vim? Where have I come from? Para onde vou? Where am I going? Por que sofro? And why am I suffering? E enquanto não resolvermos essas questões, And as long as we don't have the answers to these questions, criaremos fugas psicológicas we will create psychological escape para manter o prazer in order to maintain our pleasure. e viveremos apenas na busca do prazer. And we will live only in search of pleasure. Mas o prazer é como uma labareda. But pleasure is like a fire, A semelhança de uma lâmpada que dá claridade, similar to a lamp that's giving light, mas gasta o combustível. but is using up energy. E ao gastar o combustível humano, And by using up the human energy, a vida perde o sentido life loses its meaning, e o indivíduo faz depressão. and the person can become depressed. A ciência moderna deu-nos praticamente tudo Modern science has given us almost everything para a comodidade, for our comfort, mas não nos deu o essencial para a paz. but it has not given us that which is essential for our peace. Somos vítimas da inquietação. And we are the victims of our own worries. Temos, We have, mas esse ter não nos dá a sensação do ser. but this having doesn't give us a feeling of being, Porque ficamos sempre na angústia do ter mais, because we are always worried about having more, ou no tormento de perder o que temos. or we worry about losing what we already have. Mas não apenas objetos, moedas, But not just objects or coins, também sentimentos. but also feelings, O medo de perder um afeto, for the fear of losing somebody's affection, o medo de perder a confiança,
The fear of losing confidence in O somebody. medo de perder a saúde. Fear of losing our health. Mas se o indivíduo faz a viagem interior But if a person carries out their inner journey e projeta a sua mente na direção do infinito, and they project their mind in the direction of the infinite, os medos transformam-se em esperança the fears become transformed into hope, e os tormentos se fazem motivos de alegria. and the torments will become reason for happiness. Vejamos, por exemplo, a esquizofrenia. Let's look, for example, at the case of schizophrenia. A esquizofrenia em 1911 Schizophrenia in 1911 foi denominada como desagregação da personalidade. was at that time defined as the decomposition of the personality. E logo depois como demência precoce, And then after that, as early dementia, porque ela se apresenta sob 4 aspectos: because it presents itself in 4 different aspects. a hebefrenia, The hebephrenia, a paranoia paranoia, e várias outras características, and other several characteristics, como catatonismo, as catatonia, o autismo, autism, atormentando a criatura and tormenting the person por desagregação dos hormônios produzidos pelos neurônios. because of the derangement of the hormones produced by the neurons. Mas desde remotas eras But since a very long time ago, que a esquizofrenia tem acompanhado a criatura humana. schizophrenia has been present amongst human beings. E isso é profundamente perturbador, And this is very disturbing porque o esquizofrênico era considerado destituído da proteção de Deus because schizophrenics were believed to have lost God's protection e era amparado pelas forças satanizantes, and they were thought to be under the power of the devil porque se achava que a loucura because they thought that madness era uma punição dos deuses was a punishment of the gods ou o castigo do Deus único de Israel, or the punishment of the only God of Israel, fazendo da criatura um trapo para servir de exemplo aos demais. and that this person was made into an example to teach others. O primeiro esforço para entender-se a esquizofrenia The first efforts to understand schizophrenia aconteceu em 1792, happened in 1792 quando um jovem fisiologista when a young physiologist que se interessava pelo cérebro that was interested in the brain foi nomeado diretor de la Sorbonne em Paris. was named as a new director of the Sorbonne in Paris. Era o período da Revolução Francesa. This was at the time of the French Revolution. Desde 1789 Since 1789 até 1796, until 1789, aproximadamente, more or less, depois dos célebres dias do terror. after the famous days of the terror. Ao ser nomeado reitor da universidade, And when he was nominated as director of the university, o jovem médico impôs uma condição, the young doctor put out a condition porque em La Salpêtrière, because in La Salpêtrière, a universidade fundada por Luís XVI, the university founded by Louis XVI, havia um pavilhão denominado La Bicêtre, there was a particular ward called La Bicêtre. e ali estavam internados 52 esquizofrênicos. And in this ward, there were 52 schizophrenic people as inpatients. Internado é uma forma de dizer. Well, inpatients is a kind of way of saying it. Estavam aprisionados em celas, They were prisoners in cells, quase que hermeticamente fechadas, almost completely sealed off, como verdadeiros animais irracionais. as real, treated almost like irrational animals. Detinham-no da sociedade, They would hold them away from society, mas não havia terapêutica. but there were no treatments. Davam-lhes comida até a morte. They would give them food until they died. Então o jovem médico resolveu que isso era uma desumanidade. So this young doctor decided that this was not humane. Como podiam os enfermos ser punidos pelo crime de ser enfermos? How could those who were sick be punished for the fact of being sick? Os cientistas não aceitavam a sua ignorância And the scientists wouldn't accept their own ignorance, e adotavam desprezo. and they just thought it was not important. Não conheciam exatamente o cérebro. They didn't really understand the brain. Haviam detectado os neurônios um pouco antes, They
They had only recently discovered the neurons, e não sabiam essa célula que possui uma cauda, o que era. and they weren't sure of this cell that had a tail, what did it really mean? Foi então At that time, que no domingo de primavera, and on Sunday in the springtime, o jovem médico acompanhado por um serralheiro the young doctor, he went with a keymaster, dirigiu-se à La Salpêtrière, and he went to La Salpêtrière, levando o documento da comunidade de Paris, taking a document from the community in Paris, que lhe concedia direitos de fazer o que lhe aprovesse. which gave him the right to do whatever he thought best. E ele se adentrou no pavilhão, And he went into the ward, onde estava um guarda, and there was he found a guard, e disse ao jovem militar: and he said to the young soldier, eu hoje sou reitor da universidade "Today I am the director of the university, e venho determinar que, and I have come to decide a that, partir deste momento, ninguém dormirá aprisionado aqui, that from this time on nobody will sleep here as a prisoner any longer pelo crime de ser esquizofrênico. because of this crime of it being a schizophrenic. Vamos, portanto, libertá-los. So let's free them." E o jovem guarda, que vivia praticamente como prisioneiro, And the young guard that was also living almost like a prisoner respondeu: mas doutor, said, "But doctor, são os miseráveis, they are miserable people. não têm discernimento de nada. They're not able to think about anything. Se nós os libertarmos, If we free them, a mim me matarão. they will kill me. E logo depois matarão o Senhor, o seu auxiliar. And then after that, they will kill you and your helper. Desta forma eu me nego, So I won't do this. porque agora a revolução me deu o título de cidadão. Because the revolution has given me the title of citizen. Eu sou agora livre do rei e do tacão da igreja. And I am now free from the king and the rules of the king and Tenho the church. família I have a family. e necessito de ajudar a minha família. And I need to help my family. O médico voltou-se para o serralheiro And the doctor turned back to the metal worker e ordenou que ele cortasse as correntes and he ordered him to sever the metal links que prendiam a um cadeado central that were linked into a main lock, todas aquelas celas. and all those cells were interconnected. E o trabalhador modesto foi tomado de surpresa. And the worker, who was a very humble man, was surprised. Mas quando o senhor me contratou, não me disse para quê. But when you contracted me, you didn't say what I had to O do. guarda tem razão. The guard is right. Ouçamos a loucura em que se encontram. Look at the madness in which these people are found. Se nós os libertarmos, eles nos matarão. If we free them, they will kill us. Então, aquele jovem médico So then that young doctor pediu ao guarda a chave central, asked for the main key. aproximou-se do cadeado He came up to the lock e começou a abri-lo. and started opening it. O cadeado, que estava enferrujado, lutou muito, And the lock was very rusty, so it took a long time. mas em breve as correntes caíram e ele abriu a primeira porta. But soon all this metal fell and he could open the first door. Deteve-se aparvalhado. And he was surprised A imundícia, for the dirt, o aspecto do paciente. the aspect of the patient. Fazia anos que não tomava banho. He hadn't had a bath for Os years. restos de comida, There were leftover bits of food dejetos e aquele ambiente sórdido. and that horrible and dirty place. O médico deu-lhe a mão The doctor extended his e hand trouxe-o para o corredor. and brought him out to the corridor. Quando o guarda viu aquilo, When the guard saw this, foi estimulado a abrir também as outras celas. then he was stimulated to open up the other cells as well. Alguns minutos depois, Some minutes later, aquele corredor estava repleto de psicopatas. that corridor was full of psychopaths. A demência, Those who were suffering from dementia, a idiotia, those who had learned a disability, ferocidade those who were very aggressive, misturavam-se no alarido infernal. and they were all mixed in making a lot of noise. Foi então que algo aconteceu. And that is when something happened. Um homem muito desgastado pelos anos A man that was very worn out by the years correu pelo corredor agora repleto ran
ran along the crowded corridor e ficou embaixo de uma claraboia, and he stood underneath a skylight. por onde entrava a claridade do dia de primavera. And the light of that spring day was coming through there. Ele abriu pernas e braços e começou a subir a parede, He opened his hands and his arms and he started climbing up the wall, como se fosse fugir pelo telhado de vidro. as if he was trying to escape through the glass roof. Mas era impossível, But it was impossible porque estava defendido por uma grade de metal. because there was a metal railing there. A idiotia de todos pareceu surpresa e ficaram olhando. And everybody was surprised and they stared up. O homem segurou-se nas barras de ferro And the man held on to the grate e começou a gritar: and started screaming. "Oh, meu Deus! I said, oh my God, Eu já não me lembrava da beleza de um raio de sol." I had forgotten about the beauty of the sun rays. E chorando, largou as mãos, caiu And crying, he let go of his hands and fell down. e se foi arrastando pelo corredor até o médico. And he went sort of crawling along the corridor to the doctor. Abraçou-lhe as pernas He hugged his legs e gritou-lhe: "Obrigado, doutor. and said, thank you, doctor. Muito obrigado." Thank you very much. O médico ergueu pelas axilas, And the doctor pulled him up from under his arm deu um abraço naquele pântano humano and he gave a hug to this human swamp. e falou quase sorrindo: And he said, almost smiling, "Sou eu quem te agradece. I am the one who's saying thank Eu you. sabia que algum de vós era naturalmente escravo da paixão humana." Because I knew that some of you would just be slaves to human passions. Aquele homem autocurara-se, That man had already cured himself, mas permanecia esquizofrênico pelo diagnóstico que tinha. but he continued to be a schizophrenic because of his diagnosis. Então ele lembrou-se So then he remembered que no dia que foi nomeado médico diretor, that the day that he was nominated as a director, ele falou aos colegas: he had said to his colleagues, "Aceitarei I will accept se libertar os infelizes de Labicetri." if you allow those unfortunate people of Labicet to be free. E os colegas perguntaram: And his colleagues asked, "Tu vais libertá-los para quê?" so why are you going to free them? "Para tratá-los. He said, to treat them. Esta é a função médica. For this is the function of the doctor. E se tu não conseguires êxito, And if you're not successful, eu os amarei, he said, then I will love them. porque são criaturas humanas." For they are human creatures. Esse jovem médico This young doctor é o pai moderno da psiquiatria is the modern father of psychiatry e o maior benfeitor da esquizofrenia, and the greatest benefactor of schizophrenia, o Dr. Felipe Pinel. Dr. Philippe Pinel. Aliás, no Brasil ele tem uma correlação muito desagradável. Actually, in Brazil, we have a very bad way of saying things. Quando dizemos que a pessoa está Pinel, So we say that somebody is Pinel, quando ele foi o libertador and while on the other side, actually, he was da problemática esquizofrênica. that he in fact freed the people from schizophrenia. O mais notável The most important thing é que, apesar de ser 1792, that although it was 1792, Londres tomou conhecimento, London heard about this, através do Canal da Mancha. and across the channel, A notícia chegou à Torre de Londres sobre o pântano. the news of this came to the Tower of London over the swamp. E o Dr. Tucker, And Dr. Tucker, que administrava o pavilhão dos esquizofrênicos na Torre de Londres, who used to administer the ward of the schizophrenics in the Tower of London, abriu os porões subterrâneos e úmidos opened the lower areas that were wet and humid e libertou imediatamente and freed them immediately, os esquizofrênicos. allowed the schizophrenics to go. A notícia viaja a Roma. And the news travels to Rome. E chegando a Roma, And when it reached in Rome, o Dr. Chiarucci Dr. Chiarucci liberta os esquizofrênicos also frees the schizophrenics do imenso palácio hoje de frente do Vaticano. from the great palace that is now in front of the Vatican. E a esquizofrenia perdeu aquele caráter de tragédia
And schizophrenia lost this character of being a tragedy. para ser denominada hoje como transtorno psicótico de natureza profunda. And nowadays is understood to be a psychotic disorder of a deep nature. Uma forma de demência precoce, A type of early dementia que se apresenta na juventude, that presents during youth de maneira sutil, in a subtle way através de manias, through manias, fixações mentais, through mental fixations, ou através de hábitos e medos de perseguição, or through habits or fear of persecution, ou de paradas mentais, or being mentally stopped. a futura catatonia, Future catatonia, a futura hebefrenia future hypertonia, e, ao mesmo tempo, a esquizofrenia generalizada. and as well general schizophrenia. Mas se trata de algo tão especial But it is something so particular que somente no século imediato, that only in the following century, no XIX, in the 19th passou a century, merecer alguma consideração, it started to have some consideration porque se afirmava ser incurável. because they thought it was incurable. E através de observações profundas, And by deep observations, da contribuição da psicanálise, through the contribution of psychoanalysis, da psicologia analítica, through analytic psychology, do pensamento de Alfredo Adler through the thoughts of Alfred Adler, e dos modernos psicoterapeutas e psiquiatras, and through the modern psychotherapists and psychiatrists, deixar de ser um enigma it stopped being this question mark para ser um transtorno da personalidade. to become a disorder of the personality. No momento é quase chique ser esquizofrênico. Nowadays, it's almost posh to be schizophrenic. Várias pessoas me dizem: Several people have said this to me. ah, eu tenho um tio esquizofrênico, So, my uncle is schizophrenic, o que é uma verdadeira honra. and this is like a great honor. Mas caminhando aqui pelo Sorro, So while I'm walking along esse bairro tranquilo de Londres, it's a very peaceful neighborhood in London, ou em Piccadilly Circus, or down in Piccadilly Circus. é só ficar olhando. Não precisa fazer diagnóstico. E eu me recordo de uma cena que eu vi. And I remember a scene that I saw. Eu ia para uma palestra, I was going to a talk, graças à gentileza de um amigo aqui presente. thanks to the kindness of a friend here, he's present here, Quando percebi um personagem singular. when I noticed a very particular person. Mas o que mais me surpreendeu But the thing that most surprised me é que ninguém lhe prestava atenção. is that nobody paid any attention to E eu só lhe prestei atenção but I paid attention porque eu vi quando ele vinha. because I saw when he was coming, E ele passou do automóvel. and he passed by the car, Então eu notei que ele estava vestido somente à frente. and I saw that he was only dressed in the front. E atrás não tinha nada. Behind, there was nothing. E as pessoas estão tão acostumadas com este exotismo And people are so accustomed to this. que eu também fiz de conta que era natural. Some people think this is so common that I also thought it was natural. Mas eu me lembrei de uma anedota baiana. But I remembered a little story from Bahia. Naquele tempo que havia os psicopatas locais, In the days in which we had our local psychopaths, toda cidade tinha aquele tipo que era original. we all had somebody who was a particularly original person. Havia um psicopata There was a psychopath que ficava furioso quando a meninada chamava de limonada. who used to get really angry when the children called him lemonade. Ele enlouquecia totalmente. And he would go completely mad. E a polícia local And the local police estabeleceu que quem o chamasse limonada ia preso. decided that if anybody called him lemonade, they would arrest them. E eu sei da história, And I know this story porque eu também participei. because I also was part of it. Ele foi passando He was passing. e um amigo meu gritou de lá, limão! One of my friends from over there yelled. Outro gritou, água! And then somebody else yelled, water. E o terceiro, açúcar! The third one, sugar. E ele bradou, And he said, mistura! Ninguém misturou, mas era exótico. but he was very exotic. Hoje nós vemos o psicótico
Nowadays we see those who are psychotic, serial, those who are serial gentil, and kind, ocultando a sua problemática do medo who are hiding their problems with fear e tornando-se um criminoso de alto porte. and becoming a criminal with a lot of potential. Porque um grande pensador inglês, Because a great English thinker, há 250 anos, 250 years ago, teve a ocasião de dizer: was able to say, o homem moderno modern man, daquela Londres de Jake, in that London of Jake, o esfaqueador, oh, Jack, the one that used to cut. nessa oportunidade, At that time, ele dizia: a criatura humana é infeliz he said, human beings are unhappy porque perdeu o endereço de Deus. because they've lost the address to God. Parafraseando Thomas Herd, In a paraphrase to Thomas Herd, eu diria: o homem moderno é infeliz I would say that modern people are unhappy porque perdeu o endereço de si mesmo, because they've lost the address to themselves. perdeu o sentido da vida. They've lost the meaning to life. E então ele projeta a imagem do que gostaria de ser, mas não é. So then they project the image of what they would like to be, but they're not. Os seus conflitos estão sob recalque, And their conflicts are being put down. porque a sociedade estabeleceu que felicidade são Because society said that happiness o is exibicionismo, to exhibit things, a facilidade do consumismo, to consume things with ease, o individualismo individuality, e o sexismo. and sexuality. Se o indivíduo consegue chamar a atenção pela sua originalidade, And if a person is able to call attention to themselves through their originality, mesmo que patológica, even if it's pathological, ele vai deslumbrar a mídia, they will call the attention of the media, porque vai a outros semelhantes que estão ocultos e nasce um movimento a seu favor. because that will affect the others that think equally but they're hidden, and then that will go in their favor. Deixa-se atormentar pelo consumismo, They allow themselves to be tormented by consumerism porque é uma forma de exibir a sua realidade imaginária. because that's a way of exhibiting their imaginary image. E pelo sexismo, And by sexism, porque vivemos a época do erotismo, because we live in a time of erotism, em que o que mais vale in which what is most important não é a realidade, is not reality, mas é o que a imaginação provoca. but what imagination provokes. E a esquizofrenia larga as suas asas. And schizophrenia expands its wings. Tem origens endógenas It has origins inside e exógenas. and it has exterior origins. A hereditariedade, So inheritance, os tormentos psicológicos, psychological disorders, as pressões sociológicas, and sociological pressure, as frustrações frustration, e outros fatores de natureza interna. and other factors of an inner nature. Mas concomitantemente, But at the same time, tem aqueles eventos da vida, there are those events of life, a lástima de não poder ser feliz the sadness of not being able to be happy dentro dos padrões estabelecidos. according to the established standards. E quando lhe dizemos: And when we say to them você está fora da linha do equilíbrio, that you are outside a line of good balance, ele não importa, he said it doesn't matter porque ele está na moda. because he's in fashion. E o que importa é a moda, And what's important is the fashion, que varia a cada época. which changes from time to time. Há 3 dias eu estava olhando a Vênus de Milos, 3 days ago, I was looking at the Venus of the Millers, o mais belo corpo de Fídias. the most beautiful body of Phidias. Estava diante da estátua da mulher mais bela do mundo, I was there looking at the statue of the most beautiful woman in the world, segundo os padrões gregos. according to the Greek standards. Mas olhando-a, But when I looked at her, está fora de moda, I said, it's not in fashion anymore, porque ela está gordinha. because she's a little bit chubby. Então eu me lembrei de uma parábola bíblica, And so then I remembered a biblical story que a serpente disse a Eva: coma a maçã. that the snake said to Eve, eat the apple. E Eva disse: não posso. And Eve said, I can't. Deus proibiu. Said, God forbid me. Não seja boba, disse a serpente. So the
the snake said, don't be stupid. Deus enganou. God misled you. Ele proibiu de nós comermos a maçã, respondeu Eva. And Eve said, God forbid us from eating the apple. Então a serpente lhe disse, So then the snake said, sabe por que ele proibiu? do you know why he has forbidden you? Não tenho ideia. She said, no, I have no Porque idea. se você comer a maçã, você emagrece. Because if you eat the apple, you will lose weight. Ela então comeu. So then she ate it. E eis no que deu. And see what happened. Aqui estamos nós arrastando mala, Here we are, dragging our suitcases. porque Eva tinha o corpo da Vênus de Milos. Because Eve had the body of Venus of Milo. E agora estamos no modelo 1960, And now we have the models of 1960. que começou aqui em Londres. They started here in London. Aquela modelo super magra, That very skinny model que deslumbrou o mundo, that surprised the world porque era magra. because she was skinny. Então será que a felicidade, So would it be that happiness, a saúde integral, our whole health, é ter as medidas que alguns psicopatas estabelecem como ideal? is to have the issues that some psychopaths have decided are ideal? Eu sou espírita. I'm a spiritist. Acredito na transmissão das energias. I believe in the transmission of energy. E quando um médium me vem aplicar passe, And when a medium comes to give me healing, se é muito magro, if he's very skinny, eu me recuso. Porque ele não tem energia para ele. because he doesn't even have energy for himself. Agora se vem uma médium gordinho, But if it turns, I have a little fat medium come along, suada, and she's sweating, dá o passe e tira o suor. she's healing and clears her brow, E quando distende os braços, o corpo vibra. and when she extends her arms, her body shakes. Não vai se comparar com aquela pobre que a mão nem alcança a cabeça dela. You can't compare that to that poor one who can't even reach out her arms. Porque saúde é a alegria de viver. For health is having a joy of living. A moderna psicoterapia nos diz, So modern psychotherapy says, sorria mais smile more often para produzir imunoglobulina, in order that you produce immunoglobulins, a substância da digestão the substance of digestion que é produzida na boca that's produced in the mouth e que nos imuniza das enfermidades infecto-contagiosas. and that gives us immunity against diseases, infectious contagious diseases. Daí a teoria de Jung, So the theory of Jung, os extrovertidos vivem mais, those who are extroverts live more porque sorriem mais, because they smile more, enquanto os introvertidos digerem a mágoa, while the introverts, they digest aguardam a vingança and they wait for vengeance e intoxicam os neurônios cerebrais. and they intoxicate the neurons in their brain. Vem Jesus e nos diz, Jesus came and said amar é essencial, that it's essential to love porque quando nós amamos, nós sorrimos. because when we love, we smile. Mas eu li há poucos dias But a few days ago I read que tivesse muito cuidado com os sorrisos. that I should be careful with my smiling, O sorriso de televisão, the smiling on TV, apenas os lábios e os dentes muito bem trabalhados. just looking at the lips and the very well worked on teeth. A verdadeira ação de sorrir The true action of é smiling com os olhos. is with the eyes, Eles brilham for they shine pela carga de adrenalina. because of the discharge of adrenaline. E quando sorrir, And when you smile, fazem 3 pregas laterais. you get 3 little lines on your eyes. Quando alguém estiver apaixonado When someone's in love e o outro sorri, and the other one smiles, não olhe para a boca, olhe para o canto do olho. don't look at the mouth and look at the eyes. Desejo dizer de alguma forma que não é o individualismo, So I try to say that it's not individualism, é o coletivismo. but collectivism. Eu sou o somos. I am the we are. Porque quando alguém chora, Because when somebody cries, uma suave melancolia baila no ar a very gentle melancholy E contamina. dances in the air
And when it finishes, E ao contaminar, and it contaminates, and a when vida it- perde o sentido. and as it does it, life loses meaning. Foi isso que veio dizer uma ciência nova, And this is what a new science has told us. denominada Espiritismo, And we call this science spiritism. que é uma ciência For it is a science que estuda a natureza, that studies the nature, o destino, the destiny que tem os espíritos of the spirits, e as relações que existem and the relationship that exists entre eles e o mundo material. between them and the material world. Noutras palavras, In other words, é a sobrevivência da alma, it's the survival of the soul. é a continuidade da vida dentro de outra dimensão. It's the continuation of life within another dimension. Quem de nós não se lembra Who of us might not have forgotten da frase tradicional: of the traditional words nada morre, that nothing dies, tudo se transforma. everything is transformed. Vivemos num universo que pulsa, We live in a universe that pulsates, num corpo que se transforma. in a body that's being transformed. Nós entramos aqui com um corpo We come in here with a body e vamos sair com outro. and we leave with a different one. Porque em cada segundo da nossa vida Because in each second of our life, morrem 30 milhões de hemácias, 30 million red blood cells de die. glóbulos vermelhos. Yeah, of the red blood cells. E são realizados os nascimentos de 30 milhões de glóbulos vermelhos. And 30 million new blood cells are born. Em cada 7 anos, In every 7 years, o nosso corpo é inteiramente novo, our body is a completely new body, com exceção dos neurônios cerebrais. with the exception of the neurons in the brain. Então alguém que tem 70 anos So somebody who's 70 years old já teve 10 corpos has already had 10 different bodies, e não notou. but didn't notice it. Notou. No, he didn't. Não é a mesma coisa. It's not the same thing. Eu tenho uma amiga de 70 anos. I have a friend who's 70 years old. Bem, ela tem 80. No, really, she's 80. Porque a glória da mulher diminui de 10 a 40 anos na idade. Because women usually cut out over 10 or 40 years from their E age. certo dia eu me despedi. Até breve. And one day I said, see you soon. Ela prendeu o braço She held her arm back. e respondeu até breve. See you soon. Porque disse, correu o batismo. I said, have you the kids? Não, Divaldo, é que se eu fizer assim, No, I said, because if I do like this, as banhas derretem. my fingers will wings. Então aqui. So I'll do it this way. Agora, quem tem mais de 70? For those who have more and who are over 70, Quem tem 80 e tal, como um amigo que eu conheço. who are 80 or over, like somebody I know, Quantos corpos já teve? how many bodies have they not had? É somente saber multiplicar. It's just a question of knowing the math. Mas ele disse que não notou nada. But he said he didn't notice anything. Mas os outros notaram. The others Se ele vai subir uma escada, 20 mãos ajudam. If he tries to go up the ladder, 20 hands stretched E eu me out lembro help. que ele me contou, I remember he told me viaja muito, that he travels a lot, que pegava uma mala de 30 quilos com 2 dedos. that he used to pick up a 30-kilo bag with 2 fingers. Mas as malas modernas são as infames. But the modern bags, they're really difficult. Uma mala de 15 quilos ele não aguenta mais. You can't pick up a bag with 15 kilos anymore, Porque já é o 13º corpo que tem. because it's already the 13th body that he has. Então vale a pena viver. So it's worthwhile living. E essa ciência veio dizer que nós somos o que fizemos de nós. And this science has come to say that what we are is what we have made of ourselves. Porque ela estabeleceu 6 princípios filosóficos. Because it established 6 philosophical principles. A crença em Deus, Belief in God, a crença na imortalidade da alma, the belief in the survival of the soul, a crença na comunicabilidade dos espíritos, the belief in the possibility of communicating with the a spirit, crença na reencarnação, the belief in reincarnation, a crença na pluralidade dos mundos conhecidos the belief in the plurality of inhabited worlds e dos desconhecidos. and of those that are also known, Mas essencialmente a crença no Evangelho de Jesus, but particularly the belief in the gospel of Jesus. que é o maior tratado de ética da humanidade. Because this is the greatest treaty in ethics of Ame humanity, sem a preocupação de ser amado. without worrying about being loved back. Não faça outrem
Don't do to others porque não deseja que outro lhe faça. what you wouldn't like others to do to you. Sempre me recordo de uma fábula do Talmud. I always think about a story in the Talmud. 100 anos antes de Jesus, 100 years before Jesus, havia um rabino muito sábio, there was a very wise rabbi, cujo nome era Shammai. and his name was Shammai. E um jovem certo dia foi visitá-lo And a young man went to visit him one day e disse-lhe: and said, explique-me toda a Bíblia, he said, explain to me the whole Bible durante o tempo em que eu possa ficar de pé no só pé. during the time that I can stay standing on one foot only. E o sábio lhe disse: impossível. And the wise man said, impossible. Então eu não quero. So then he said, so I don't want it. Procurou um outro sábio, So he went in search of another de wise man, nome Hilel, and he was called Hillel. e fez a mesma proposta. And he said the same thing to him. Ensine-me a Bíblia He said, teach me the Bible, durante o tempo em que eu possa ficar de pé no só pé, e eu seguirei sua religião. and I teach it to me in the time that I can be standing just on one foot. O sábio And I will mandou que ele follow your fizesse o religion. número 4, And then we didn't want him to do it. Number 4. olhou para ele e sorriu. And he looked at him and smiled. Ama, He said, love. somente isto, He said, is that it? somente isto. He said, yeah, that's it. Mas tudo aquilo que tem lá na Bíblia, o que é? But everything else that's in the Bible, what is it? É a técnica para ensinar a amar. Quem já ama não precisa da Bíblia. So it's the techniques to learn to love. Mas Those who quem não already ama- love don't need the Bible. Mas quem não ama, But those who don't love, necessita de muito mais. they need much more. Então a grande solução é este respeito pela vida. So the great solution is this respect for life. Asseverava Albert Schweitzer, Albert Schweitzer used to say, reverence for life, reference for life. respeito pela vida. Respect pela vida. Respect for life. E ele amou de tal forma And he loved in such a way que se tornou o profeta da África that he became a prophet in Africa. e salvou mais de 30 etnias And he saved over 30 different ethnic groups. que sofriam das doenças que os brancos lhe ofereceram. And because they suffered from the diseases that the white men had given them. A gripe é uma delas. Flu is one of them. É doença ocidental, It's a Western disease. a tuberculose TB e outras tantas. and many other. Então gritava Schweitzer: So Schweitzer would say, se a sociedade europeia viesse para a África Equatorial Francesa, if the European society came to Africa, to the equatorial French Africa, para atender os infelizes, to help these poor people, não resgataria a sua dívida. they would not be able to pay off their debt. Então esse é o amor. So this is love. Ele era o maior organista do mundo, He was the greatest organ player in the o world. maior intérprete de Wagner e Bach, He was the greatest interpreter of Wagner and Bach. e foi atender a miséria dos irmãos da África. And he went to help those who were suffering in Africa. No Brasil não precisava ir longe, In Brazil, he didn't need to go too far. e aqui basta ir a um bairro periférico. And here, he just needs to go to one of the outside neighborhoods. E às vezes essa miséria está aqui invisível, And sometimes this misery is right here, invisible, naqueles com os quais nós convivemos, next to those with whom we are living. mas não vemos. But we don't see it. É o estado esquizoide, So this is schizoid. olhar a dor sem a ver, That is to look at pain and not see it. perder a sensibilidade do amor, To lose a sensitivity to love. deixar de produzir a dopamina, Stop producing the dopamine. que é a substância da afetividade. That is the substance of affection. O esquizofrênico não tem emoções. So the schizophrenic does not have emotions. A sua imagem é distorcida no cérebro. For his image is distorted in his brain. Por isso, periodicamente, ele tem um surto So that's why every so often he has a crisis. e investe contra aquilo que aparece como fantasma dentro dele. And he fights against that which appears to him like a phantom within. Então, os espíritos superiores que vivem entre nós, So the higher spirits that live amongst us neste momento de crise, at these times of crisis, crise de valores humanos, the crisis of human values, crise de ética, the crisis of ethics, crise de solidariedade, the crisis of solidarity, vem nos dizer
comes to say to us que deveremos fazer uma viagem, uma tentativa que ainda não realizamos. that we should do a journey to do something that we have not tried yet. Já tentamos a guerra We have tried war, e ainda temos as feridas da Primeira Guerra Mundial. and we still have the wounds of the First World War. Tentamos o poder We have tried power, e apertamos as mãos e estão vazias. and we clench our hands and they are empty. Cultuamos a beleza, We have cultivated beauty, mas ela passa. but it passes. A juventude dourada dos anos louçãos. And the golden years of our youth go by. Mas é inevitável a velhice. But old age is inevitable. E ainda me lembro um dia que um jovem me disse: But I still remember a day when a young person said to me, você está velho, hein? "You're looking old, aren't you?" E como todo velho é vingativo. And of course, old people are very vengeful. Evangelho à parte, eu lhe respondi. Keep the gospel aside, I said, Eu já cheguei aqui, você eu não sei se vai chegar. I have reached this age, but I don't know about Muito obrigado, foram palmas dos velhinhos. you. Thank you for the old people clapping for me. Então, nós estamos diante de um desafio. We are facing a challenge Fazer da nossa vida um poema de amor. to make our life into a poem of love. Todos temos sede de ternura, So we are all thirsty de uma for, voz gentil, we're all thirsty for love, for a kind voice, de um olhar de amizade, for a look of friendship, de um sorriso de esperança. for a look of hope. Quem é tão pobre que não é capaz de sorrir? Who is so poor that they're not able to smile? E se não pode perdoar, And if you can't forgive, pelo menos deve desculpar. at least you should say, accept their apology. O nosso jardim Our garden poderá ser um dos mais belos could be one of the most beautiful ones, através de rosas, with roses, o mais perverso or the worst one, pela quantidade de espinhos. for the amount of thorns. Vai depender das nossas mãos, It will depend on our hands, se estão crivadas de acúleos if they are full of thorns, ou se estão suavemente perfumadas de ternura. or if they're slightly perfumed with the petals. A esquizofrenia, à luz do espiritismo, So schizophrenia, according to the spirit, ainda tem um outro foco. Ainda tem um outro foco, has still another side, as obsessões. which is obsession. Porque vivemos um universo de ondas que se atraem. Because we live in a universe of waves that attract each other. E atraímos aqueles desencarnados com os quais afinizamos. And we attract those discarnate entities with whom we have affinity. E as obsessões campeiam. And there is obsession everywhere. A interferência dos espíritos maus em nossas vidas. The interference of the evil spirits in our lives. As igrejas cristãs dirão dos demônios. The Christian churches will call them devils, Nós chamamos obsessores. but we call them obsessors. Mas pouco importa o nome. But the name is not important. Daqueles que não nos amam, But there are those who don't love us. daqueles a quem prejudicamos. But there are those whom we harm. E na sua ignorância imensa desejam resgatar o mal de que foram vítimas. And in their great ignorance, they wish us to pay for O que what's fazer? done. So what should we do? Semear para o amanhã. So let us sow for the tomorrow. Já que não podemos voltar na direção do passado para destruir, As we can't go back into the past and destroy it, avancemos no futuro, let us go into the future semeando luz. and throwing our seeds. Que a nossa jornada na Terra Let our journey on earth, seja assinalada por pegadas luminosas, let it be shown by steps of light, porque todos nós temos inimigos. because we all have enemies, Todos nós. all of us. Mas isso não é importante. But that's not important. Importante é não ser inimigo de ninguém. It's important that we are not the enemy of anybody else. Porque o inimigo valerá a importância que nós lhe dermos. Because the enemy will have the importance that we give to them. Mas quando se é inimigo de alguém, But if we are the enemy of somebody, a paz interior cede lugar à desesperança. our inner peace gives way
to lack of balance. É por isso que a nova era, That is why the new times que aí está, that are coming será caracterizada pelo amor infinito, will be characterized by infinite love. que dominará todas as nossas vidas. And this will take over all our lives. E se fizermos um pouco de silêncio, And if we're just quiet for a moment, ouviremos uma doce voz dizer no ádito da nossa memória: we will hear a sweet voice say something to our memory, vinde a mim, saying, come to me, todos vós que estáis cansados. all of you who are tired, Recebei o meu fardo take my yoke e pensai no meu jugo. and think about my burden. É suave It's gentle, e o meu fardo é leve. and my burden is light. Vinde a mim And come to me, e eu vos aliviarei. and I will give you rest. Há 2000 anos que esta canção baila com uma sinfonia de bênção. Over 2,000 years, this song has been singing like a dance in our hearts. Então deixemos a guerra, So let's leave war at the side. o duelo mental, Let's give up our mental duels, os sentimentos infelizes our unfortunate thoughts, e sejamos nós aqueles que temos a honra de amar. and let us be the ones who have the honor of loving. A nossa vida será rica Our life will be rich, e ao invés de individualista, and instead of being individualistic, consumista, consumistic, sexista, sexist, nos chamaremos fraternidade. we will call ourselves fraternity. E passaremos a amar até a nós próprios, And we will start loving even ourselves. porque possuímos o maior tesouro que a imaginação pode conceber, For we have the greatest treasure that our imagination can come up with, que é o nosso corpo. and it's our body. E então iremos dizer: And then we will say, Senhor, Lord, enquanto a maioria reclama, while the majority of people eu complain, quero dizer-te que eu amo a vida, I would like to say that I love life, que para mim é bela e é consentida. that but for me is beautiful and consented. Muito obrigado, Senhor, Thank you, my Lord, por tudo que me deste, por tudo que me dás, for everything that you have given to me, that you will still give, pelo ar, pelo pão, pela paz. for the air, for the peace. Muito obrigado pela minha visão, Thank you so much for my vision que me permite ver o céu, that allows me to see the a sky, terra e o mar, the land and the sea, que acompanha a ave ligeira que voa fagueira that follows the bird that flies through the sky, pelo céu de anil, and the sky so blue. e se detém na terra verde, caracterizada por flores de tonalidades mil. And that will land on this green land that is characterized with so many flowers. Mas diante da minha visão, But when I think of my eu vision, detecto os cegos, I think of the blind que se debatem na escuridão, that are moving in darkness, que choram na solidão, that cry in their loneliness, que caminham na multidão. and that walk in the multitude. Por eles eu oro, For them I pray, e a ti eu imploro comiseração, and I ask you with all my heart. porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. For I know that after this life, in the next one to come, they will see again. Muito obrigado, Senhor, I say thank you, my Lord, pelos ouvidos meus, for my ears, que me foram dados por Deus, for they were given to me by God. ouvidos que ouvem The ears that can hear, a música do povo, the music of the people, que desce do morro na praça a cantar, that come down the hill into the square to sing, a melodia dos imortais. and the songs of the immortal, Ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. that we hear once and never forget, A voz melodiosa do povo, and the singing of the people, a voz do boiadeiro, the voice of the cowboy, que percorre o mundo inteiro, that goes around the world. pela minha faculdade de ouvir. For my faculty of hearing, Deixa-me pelos surdos pedir, let me ask for those who are deaf, porque eu sei because I know que depois desta prova, that after this test, na vida nova, in the new life, eles a escutarão. they will hear again. Obrigado pela minha voz, And thank you for my voice, mas também pela sua voz, but also for your voice, pela voz que ama, for the voice that loves, que canta, that sings, que legisla, that makes out laws, que musica uma canção that writes up a song e o teu nome pronuncia com doce emoção. and says your name with great emotion. Diante da minha melodia, When I look at my melody, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. I would like to ask for those who Eles não speak. cantam de noite,
They cannot sing at night. não falam de dia. They don't speak in the day. Oro por eles, And for them I pray. porque eu sei que depois deste amor, Because I know that after this love, que é a dor, that is pain, eles também cantarão. they will sing again. Muito obrigado pelas minhas mãos. Thank you for my hands. Mãos que aram, Hands that sow, que semeiam, that do the land, que agasalham. that embrace. Mãos de ternura, Hands of kindness, que libertam da amargura. that free you from bitterness. Mãos que apertam mãos. Hands that shake hands. Mãos dos adeuses, Hands that say goodbye. que limpam feridas. Hands that clean wounds. Suores e mágoas das vidas. And that clear away the wounds. and Pelas sorrow. mãos de sinfonias, For the hands of symphony. de cirurgias, Of surgery. de poesias, Of poetry. de psicografia. Of psychography. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. And those hands that look after the elderly, the suffering. Pelas the mãos que abandoned. no seio For the hands that embalam o filho de um corpo alheio sem receio. take on the life of a child that's not their E own. pelos pés For the feet. que me levam a andar sem reclamar. That take me around without complaint. Obrigado, Senhor, I thank you, my Lord. porque eu posso bailar. Because I can dance. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. And when I see my perfect body, I want Porque to eu praise vejo you. na terra Because I see on earth aleijados, those who are paralisados, for paralyzed, que se não podem movimentar. that cannot move, Eu oro por eles, and for them I pray. porque eu sei Because I know que depois dessa expiação, that after this expiation, na outra reencarnação, in the next incarnation, eles também bailarão. they will dance again. Muito obrigado por fim, And thank you at the end pelo meu lar. for my home. É tão maravilhoso ter um lar. It's so wonderful to have a home. Não importa se é um palácio, It doesn't matter if it's a palace, uma favela, if it's a slum, um ninho, if it's a little uma village, casa no caminho, or a house on the seja o way, que for, whatever it is. mas que dentro dele exista a figura do amor. But let it be inside it the figure of love. Amor de mãe, The love of a mother, ou de pai, or a father, de mulher, of a wife, ou de marido, of a husband, de filho, of a son, ou de irmão. of a brother, A presença de um amigo, the presence of a friend, alguém que me dê a mão. somebody to give me a hand, Pelo menos um gato ou um cão. at least a cat or a dog. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, But if I have no one to love me, nem um teto para me agasalhar, neither a roof over my head, mesmo assim eu serei feliz e te direi: and even then I will be happy and I will obrigado, Senhor, say, thank you, my Lord, porque eu nasci. because I was born. Obrigado porque eu creio em ti. Thank you because I believe in you, Pelo teu amor, for your love. obrigado, Senhor. Thank you, my Lord, Pela sua atenção, for your attention. muito obrigado, Senhor. Thank you very much.